Olá, queridos, sejam bem-vindos. Hoje vamos aprender um pouco sobre Zaqueu. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 19, dos versos 4 a 6. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Nós vemos aqui, meus queridos, um texto que nós podemos tirar algumas lições desse texto. O texto vai dizer que Jesus estava entrando na cidade de Jericó e havia, além de uma grande multidão que acompanhava Jesus, havia uma pessoa em destaque. Havia um homem que estava disposto a conhecer quem era Jesus. Certamente esse homem, chamado Zaqueu, já ouvira falar de Jesus, mas quando ele soube que Jesus estava chegando na cidade, ele teve uma atitude fora do natural, podemos dizer assim. Então, quem era Zaqueu? A Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Isso significa que todos os impostos que eram arrecadados naquela comunidade passavam pelas mãos de Zaqueu. E os cobradores de impostos, eles não eram muito bem vistos pela sociedade. A sociedade rechaçava todos esses funcionários que cobravam impostos porque eles eram vistos como ladrões. E a gente vai ver no texto a forma como a comunidade rechaça quando Jesus disse que importava que fosse até a casa de Zaqueu. Pois bem, queridos, Jesus entra na cidade, havia uma grande multidão. E Zaqueu, por conta da multidão, ele não conseguia ver Jesus. Ele queria ver Jesus. E ele tem uma atitude muito bonita. O que ele faz? Ele sobe em uma árvore para que ele pudesse ver Jesus. E o interessante é que no mesmo ato em que ele se coloca nessa árvore para ver Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus viu ele, olhou para ele. E Jesus, ao ver esse homem, Jesus, no meio dessa multidão, havia um alvoroço, muitas vozes ecoavam no meio da multidão, mas Jesus fala com Zaqueu, e Zaqueu consegue ouvir e identificar a voz de Jesus. O que Jesus diz? Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. É interessante isso, queridos. Eu vejo aqui que pelo menos duas lições eu posso tirar do texto para a minha vida e para a sua vida. A primeira verdade que eu posso tirar desse texto é que Jesus nos vê, independente das circunstâncias, independente do momento que nós estamos ou estejamos experimentando. Havia uma grande multidão, não se sabe o quantitativo de pessoas estavam ali em volta de Jesus, tocando Jesus, clamando a Jesus por algo. Mas Jesus deu uma atenção especial a esse homem que teve também uma atitude especial. Zaqueu, convém que eu vá na sua casa. Jesus, ele nos vê. Jesus, ele se importa conosco. Ele se importou com Zaqueu. Certamente a alma de Zaqueu estava clamando por um Salvador. Certamente a vida de Zaqueu era alguém que tinha posses, ele era um alto funcionário do governo, então ele era um homem rico, mas ele não conseguiu ver essa riqueza como um fim em si mesmo.
Mas quando ele foi confrontado por Jesus, ele sentiu que a vida dele poderia mudar, deveria mudar. Então ele recebe Jesus na sua casa. Então Jesus se importa com Zaqueu, como ele se importa com você. A outra verdade é que houve uma conversão sincera. Quando Zaqueu recebe Jesus em sua casa, a multidão ficou lá fora, rechaçando o fato de Jesus ter entrado na casa de um homem pecador. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não vê como o homem vê. Deus nos vê sempre com olhos de amor e de misericórdia. Enquanto nós estamos atirando pedra nas pessoas que nós conhecemos, ainda que elas não sejam pessoas de boa índole, Jesus olha para essas pessoas e estende um olhar de misericórdia e de amor. Então, a segunda lição é que houve uma conversão sincera. Zaqueu mostra que o encontro com Jesus sincero, ele gera arrependimento, fruto de arrependimento. É interessante que o texto mostra que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu se levantou e foi diante de Jesus e disse: Senhor, eu vou dar metade do que tenho aos pobres. E se tenho roubado alguém, se tenho tirado, se tenho enriquecido ilicitamente, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso é impressionante, queridos. Era tudo o que Jesus queria ouvir, como é tudo que Jesus quer ouvir de mim e de você. O confessar os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas limitações. E Jesus, e o verso 9 e 10 encerra o discurso com uma fala de Jesus. Então Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. E ele fecha: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o homem que está perdido. E é para você também essa mensagem. Quem sabe você é um Zaqueu. Quem sabe você se encontra nessa condição de alguém que admira Jesus, de alguém que vê os bens que você tem como um fim em si mesmo, mas a sua alma está inquieta. E que um dia você ouviu a mensagem do Evangelho e a sua visão espiritual ela foi aguçada. E Jesus fala nesse ato com você, meu querido, minha querida. Vamos aprender com Zaqueu. Abrir a porta da nossa casa para Jesus Cristo é algo muito sensato e extremamente necessário. E reconhecer as nossas limitações, os nossos pecados, os nossos medos, e colocar diante dele, para que ele possa vir com graça e misericórdia, é uma outra atitude muito acertada. Então que Deus te abençoe, que essa reflexão, ela entre no seu coração como palavra de Deus para a sua alma e para a sua vida. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer pelo privilégio, Senhor, de trazer essa palavra de reflexão, de novidade de vida, de esperança, que revela um Jesus que é misericordioso, que nos conhece, que sabe o mais profundo da nossa alma, as inquietações do nosso ser, e estende a mão sempre para o pecador que se arrepende. Ah, Senhor, abençoa essa casa, essa família, esse amigo que está conosco nesse momento. Senhor, eu te peço tudo isso em o nome de Jesus. Deus te abençoe.